E aí galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês 50 curiosidades sobre o episódio Zombaria, que estreou ultimamente no Globo e gerou algumas polêmicas para as questões do Ken, da Marinette e da Chloe, revelando pra vocês algumas coisas já ali do karma, umas coerências que existem desde o começo da série, dentre outras. Então, deixe seu like se você gosta de 50 curiosidades e se inscreve no canal para não perder nada novo. Curiosidade 1. Vemos quase todos os personagens do passado com alguma mudança de roupa ou cabelo. Marinette usava um coque e outra calça, a camisa do Nathaniel era roxa, Sabrina tinha muito verde na sua paleta de cores, Max tinha cabelo afro e camiseta azul, o casaco do Kim era parcialmente amarelo, Rose tinha o cabelo mais longo e Milene tinha uma roupa e faixas diferentes. Curiosidade 2. As únicas iguais são Juleyka e Chloe, uma metáfora para serem as únicas que de lá pra cá não mudaram nada. Chloe continua sendo tão ruim quanto era e Juleyka tão tímida quanto. Curiosidade 3. Também vemos que Marinette costumava usar jeans comuns, mas quando Chloe estragou seu jeans favorito, ela passou a usar a calça rosa que vemos todos os dias. Curiosidade 4. Zombaria e Júbilo são os únicos episódios que não terminam com ão, já que as palavras originais em inglês não têm uma tradução muito boa ou muito entendível em português. E mesmo assim, a tradução correta deles não tem ão, como é o caso de Júbilo. Curiosidade 5. O narrador brasileiro comete um erro ao falar que o nome do episódio é Zombaria, essência do Miraculous Tupu, ao invés de simplesmente Zombaria. Acho que ele leu mais do que devia e o diretor de dublagem cagou. Enfim. Curiosidade 6. Marinette mudou seu coque para 2 rabos de cavalo em homenagem a Jacqueline, tanto porque ela foi embora da escola, como para se sentir mais confiante como ela se sentia ao confrontar a Chloe. Curiosidade 7. Se Chloe não fosse a filhinha do prefeito, o fato da Jacqueline quebrar o celular da Sabrina não ia dar em nada, porque isso aconteceu fora da escola. Então, o François Dupont e o diretor não têm nenhuma responsabilidade pelas relações dos alunos fora da escola. Curiosidade 8. Ao reutilizarem o design do Cupido Negro para fazer o humor cruel, simplesmente esqueceram e deixaram o pingente que era o seu presente para Chloe originalmente, sendo que agora não há motivo para esse detalhe existir nele. Curiosidade 9. Os nomes originais das acumatizações do Kim são Dark Cupid e Dark Humor, então eles deveriam ter traduzido o nome dele como humor ácido, já que humor negro é uma expressão problemática e eu nunca ouvi na minha vida ninguém falar humor cruel, então assim, pra mim não faz muito sentido. Curiosidade 10. O visor do humor cruel lembra os rastreadores ou scouters dos Saiyajins de Dragon Ball, porém, eles sempre usavam no olho esquerdo e o Kim usa no direito. Curiosidade 11. Zombaria detém o recorde de maior cena pós-créditos da série até agora, quase 1 minuto e meio. 1 minuto e meio da Chloe humilhando a Marinette e todos os pobres que existem. Curiosidade 12. Jacqueline luta taekwondo, como já havia contado, além de ginástica olímpica. Não sendo à toa que ela se move daquele jeito e chuta daquela forma sem mesmo usar um Miraculous. Curiosidade 13. A primeira coisa que Jacqueline pergunta em Júbilo quando Marinette diz que está tudo bem na escola é sobre a Chloe, ficando aliviada ao saber que ela é o menor dos problemas da Marinette, porque ficou com medo de deixá-la com aquele monstro. Diálogo que agora faz total sentido. Curiosidade 14. Kim e Ondine já são campeões de natação na piscina há pelo menos 1 ano, conquistando isso juntos, e é por isso que a Ondine sempre foi caidinha por ele. Curiosidade 15. Essa foi a terceira quase acumatização da Marinette, que ela já quase virou Princesa Justiça, Desmascaradora e agora Pânico. Contudo, essa foi a primeira que ela conseguiu quebrar sozinha. Curiosidade 16. E por mais que seja a terceira, Gabriel já tentou acumatizar a Marinette 6 vezes e contando. Zombizu, Camaleoa, Cat Blanc, Ladybug, Colisão e agora Zombaria, sempre fracassando. Curiosidade 17. A maneira como Chloe ensinou Kim a se declarar a uma garota é se ajoelhando e lhe dando uma joia, sendo exatamente o que ele tentou fazer com ela no Dia dos Namorados. Curiosidade 18. E o Karma deu uma bela surra no Kim pelo que ele fez com a Marinette. Ele zombou dela com o pedido de namoro, a deixando devastada, e Chloe fez o mesmo com ele, também registrando para todos verem o quão patético ele era. Aqui se faz, aqui se paga. Curiosidade 19. Chloe e Kim seriam os responsáveis por esse trauma gigante da Marinette. É algo que vemos através de quem ela escolheu para portar Miraculous. De toda a equipe francesa, apenas Queen Bee e Monkey King não foram escolhidos por ela. Chloe achou por acidente e Mestre Fu escolheu Kim por falta de opções. Curiosidade 20. Alguns personagens da série adolescentes nunca tiveram pai ou mãe sequer mencionados, como Ivan, Nathaniel, Rose, etc., mas deram rumo à mãe da Milene jamais mencionada. Ela a abandonou quando era mais nova, sobrando apenas para o Fred Raprell cuidar da sua garotinha. Curiosidade 21. A partir de Zombaria, Chloe passou a ver Adrian como traidor, o chamando assim também durante o baile diamante, ainda que fosse o Félix. Curiosidade 22. O café da manhã do flashback da Marinette faz alusão ao café do primeiro episódio cronológico da série, Origins Parte 1, onde Marinette e Sabine falavam do seu azar de cair na mesma sala que a Chloe por 4 anos seguidos, e no passado menciona que já estuda com ela há 3 anos. Curiosidade 23. As flechas de humor cruel são bem diferentes das do Cupido Negro. Antes as penas eram folhas e as pontas rosas, e agora as penas são corações partidos e as pontas mini raios pontudos que, se não transformados em objetos de alvoroço, realmente poderiam matar alguém. Uma alusão ao seu humor que realmente pode machucar. Curiosidade 24. Enquanto o humor cruel atacava criancinhas, vemos uma ela ou eta loira de olhos claros, porque os produtores reutilizaram o modelo das irmãs Jaalia, só mudando alguns detalhes.
Curiosidade 25. Por mais deturbada que Chloe seja, ela e Gabriel Agreste pensam iguais. São superiores aos demais, pobres miseráveis e abaixo deles, que precisam conhecer o seu lugar. Provavelmente deixaria Adrian namorar ela se não tivesse o acordo com Tomoe, mas explica por que Chloe era a única amiga dele de infância. Curiosidade 26. Algo peculiar é ser mencionado que Marinette estava indo para a diretoria pela 8ª vez na semana, sendo que não sabemos qual dia da semana era, e a semana só tem 5 dias. Então era muito comum que a Chloe fizesse ela ir para a diretoria mais de uma vez por dia, como acontece no próprio flashback. Curiosidade 27. Algo que muitos fãs apostam é que Rose teria um cabelo mais curto agora por causa da sua doença, provavelmente leucemia, e a quimioterapia teria feito todo o seu cabelo cair, crescendo aos poucos e voltando mais curto. Curiosidade 28. Chloe também zoava o sonho da Marinette de ser designer e estilista, podendo ser por isso que Marinette é tão insegura quanto as suas criações do começo, mesmo sendo tão talentosa. Curiosidade 29. Considerando que Chloe a mandava para a diretoria frequentemente, Marinette perdia todos os seus sábados por ter que ficar de detenção na escola. Curiosidade 30. Se não fosse por Tiki e Alia, Marinette poderia ter continuado a sofrer o mesmo nível de bullying que sofria no 8º ano. Curiosidade 31. Talvez na 6ª temporada Jacqueline seja uma personagem recorrente, porque como Marinette, Adrian e os demais vão sair do First Wild do ponto também, eles podem acabar voltando a estudar na mesma escola que ela. Curiosidade 32. O tipo de bullying que a Chloe fazia com a Marinette é realmente extremamente pesado, porque baratas e aranhas são realmente assustadoras e terríveis na vida real. Fora que você ficar conseguindo esse tipo de inseto para pregar essas peças constantemente é igualmente assustador você ter esse esforço. Curiosidade 33. E isso nos leva a uma incoerência, porque em Lâmina Negra, Kim fala que Chloe sabe que ele tem medo de aranhas e usa isso contra ele, sendo que meses atrás, na pegadinha com a Marinette, ele não se importou nem um pouco com aquele tanto de aranhas. Curiosidade 34. É o segundo vilão que quer tornar quase cataclisma só na 5ª temporada, sempre sendo impedido pela Ladybug e sempre motiva alguém a brincar com seus sentimentos ou com a Marinette/Ladybug. Curiosidade 35. O Humor Cruel é um dos poucos vilões que realmente sabe usar os seus poderes e afins, porque ao invés de ele só ficar tentando acertar os heróis, também vai nas suas armas e não atira suas flechas apenas com o arco, usando a mão mesmo que nem o Cupido Negro pensou em fazer. Curiosidade 36. O alvoroço causa um efeito reverso no Cataclismo, que ao invés de destruir, vira uma força de criação summonando bolinhas azuis o tempo todo sem parar. Curiosidade 37. Outra incoerência do episódio é Ladybug se transformar e volta tão rápido foi em menos de 5 segundos. Sendo que na sua maior situação de desespero, ela demora bem mais que isso, porque Tiki precisa comer com calma o macarrão antes de ela voltar a se transformar. Curiosidade 38. O talismã mágico do Kim carrega só detalhes de humor cruel, como as cores preta e vermelha, um rachado que na verdade é o raio da ponta das suas flechas e um coração partido, já que toda a acomodização dele tem a ver com esse tema. Curiosidade 39. Monarch foi muito afobado em achar que o vilão tinha acertado Ladybug, porque se o tivesse feito, o talismã ainda é poder dela e deveria sumir ou ficar bugado de alguma forma. Curiosidade 40. E falando no talismã, a privada da Ladybug é um dos muitos talismãs que já foi quebrado, seja por ela ou por outra pessoa, e alguns até são summonados para serem quebrados, como em Robustos, Lobipie, Miracle, Psicomédia, Haxan e Proteção. Curiosidade 41. O trauma que Kim e Chloe causaram em Marinette não só dificultou os futuros namoros dela, como desenvolveu complexibilidade nela, quando antes era uma garota tão simples, passando a desenvolver planos elaborados para ficar com alguém, para resolver um problema com uma amiga ou até usar um talismã. Curiosidade 42. Fora tempo e terapia, a única coisa capaz de limpar a complexibilidade e o trauma da Marinette foi sendo atingida pelo simplificador. Assim, ela conseguiu ignorar todos os seus planos. Curiosidade 43. No primeiro dia de aula, Marinette detesta Adrian automaticamente ao saber que é amigo da Chloe, podendo ser isso que a fez agir tão estranho com ele desde sempre. Ele era legal com ela, bonito, perfeito, mas nunca tinha deixado de ser amigo da Chloe. Curiosidade 44. Numa curiosidade que só vocês podem entender, eu acidentalmente acabei prevendo o plot desse episódio 1 ano e meio atrás durante a análise de Glaciator 2, como esse querido aqui fez muito bem em pontuar. Engraçado que a Marinette fala como se ela já tivesse passado por isso na sua vida, ou se tivesse acontecido com alguém e ela viu de camarote, sabe? Podia ser um trauma da infância dela que, sei lá, ela gostava de um garotinho e ele acabou sendo muito babaca com ela. E isso repercutiria na sua personalidade em forma de trauma e amenizaria um pouco a loucura dela. Curiosidade 45. Chloe é tão detestável com os outros que ela nem consegue fazer um elogio a alguém que não seja a ela mesma, dizendo que Marinette só gosta do Kim porque os dois são ridículos e perfeitos um pro outro. Curiosidade 46. Como em Adoração eles anunciam com todas as letras que faltam 2 semanas pro ano acabar, o flashback do Kim e da Marinette é basicamente há 1 ano atrás quase perfeitamente, por ser bem no período de faltar 2 semanas pro ano letivo acabar. Curiosidade 47. Se Adrian não fosse tão perfeito, talvez Marinette nunca mais se apaixonasse por alguém na vida, ou pelo menos, não alguém que a Chloe sequer soubesse o nome. Curiosidade 48. Com esse episódio, faz muito mais sentido continuar a culpar a Chloe em Adoração, porque já é depois de descobrir o quão FDP ela foi com sua namorada. Curiosidade 49. O conceito zombaria conseguiu fazer jus a praticamente o episódio todo. Kim e Chloe zombando da Marinette, o Humor Cruel zombando de todo mundo que ele acerta zombando de tudo, e a Ladybug zombando do Humor Cruel.
Cat Noir querendo catar com Ismael, ele não dá pra ser considerado zombaria, tá, gente? E curiosidade 50, o endcard do episódio mostra Lady Noir tranquilos um com o outro e Adrianette separado pelos traumas da Marinette. E bem no meio do espaço das mãos deles estão Ondine e Kim, como se o objetivo deles um dia fossem ser um casal normal e de boa como eles são. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado dessas 50 curiosidades. Já tivemos as 50 de imigração ontem, anteontem. E nesse domingo, se o Globo não lançar algo antes, teremos o episódio Intuição. Comente alguma curiosidade além dessas 50 e até o próximo vídeo.